No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje faleceu, em sua querida cidade de Serra do Sol, o ilustre professor e historiador Sebastião Oliveira, aos 80 anos. A comunidade inteira se reúne para celebrar a vida do carinhoso mestre e daqueles olhos que transmitiam sabedoria e amor. Sebastião nasceu no ano de 1940, no humilde bairro de São Pedro, em Serra do Sol. Era filho de Francisco Oliveira, um sábio carpinteiro que ensinou a Sebastião a importância da dedicação e do trabalho manual, e Maria dos Anjos, uma doce dona de casa que instilou no seu filho a paixão pela leitura e o respeito pelas tradições. Aos 9 anos de idade, Sebastião perdeu o pai em um acidente de trabalho, transformando-se então em apoio essencial para a família. Aos 15, já ensinava carpintaria nos finais de semana, enquanto cursava a noite adiante. Na adolescência, descobriu seu verdadeiro amor, as histórias. Em 1960, ingressou na Faculdade de Letras da Universidade do Vale Verde, onde se gradua em História em 1964. Era um jovem carismático e dedicado, que sempre acreditava que o conhecimento transforma vidas. Em 1970, Sebastião foi contratado pela Escola Estadual Nova Aurora, onde permaneceu por 30 anos. Era amado pelos alunos e respeitado pelos colegas, que *start assista *start assista *start assista. Apelidaram de Sebastião, o mestre. Em seu salão de aula, sempre havia uma biblioteca cheia de livros e um quadro com as fotos dos ex-alunos que conseguiram sucesso em vida. Era um professor exemplar, que ensinava com amor e dedicação. Em 1985, Sebastião também começou a lecionar na Universidade do Vale Verde, tornando-se o ideal professor de história. Seu conhecimento era vasto e profundo, sempre buscando melhorar seu ensino e incentivar seus alunos a questionarem a realidade em que vivem. No ano de 2005, Sebastião recebeu a Ordem do Mérito Cultural por 30 anos dedicados ao ensino público. Seu nome foi citado no telejornal da Globo e no programa Gente que Faz. Em 2010, o Museu Municipal inaugurou uma exposição em sua memória, que reúne seus objetos pessoais e fotografias de sua vida. Sebastião era um homem simples, que gostava das coisas sencidas da vida. Sua rotina sempre começava com um café forte no copo de vidro grosso, seguido do rádio da pilha na varanda, ao som dos cantos que lembravam os tempos de estudante. Nas manhãs de domingo, cortava lenha no quintal e cuidava de sua horta, que sempre rendia frutos abundantes. Era um homem respeitado pela natureza, que sempre tratou a terra com amor e paciência. Sebastião faleceu rodeado de carinho, em seu velho sobrado, onde o cheiro de pão fresco na cozinha continuava a lembrar o tempo em que ensinara sua filha a cozinhar. Seu nome será sempre lembrado com amor e admiração, como um mestre que deixou uma marca duradoura no mundo. E agora, ao se lembrar de Sebastião Oliveira, imagina-se a neblina da manhã sobre o quintal, ouvindo-se o som do vitral se movimentando no vento e sentindo-se a presença esboçada de uma figura que, sempre, sentava em canto à janela, olhando para o horizonte e cuidando do mundo que amava tanto. E por fim, quando os olhos se chovam pelas ruas da Serra do Sol, em memória do mestre Sebastião Oliveira, lembre-se de que ele foi um homem que escreveu histórias com sua vida e, como dizia ele mesmo, a vida é a melhor narrativa que jamais houve. Hoje partiu da vida notável e admirada Dona Aloísia Machado, aos 84 anos, em sua querida casa no povoado Água Clara, região de São José do Mato Dentro, no interior de Minas Gerais. Filha de humildes trabalhadores rurais, Dona Aloísia nasceu na vizinha Santa Esperança em 1937. Crescida entre a natureza e o amor das suas raízes, Dona Aloísia estudou com dedicação e conquistou a Ordem do Mérito Cultural em 2005 por 20 anos de dedicação à cultura comunitária.
Dona Aloísia foi professora de literatura durante 40 anos, formando gerações que lembram-na com carinho e respeito. Em sua classe, as crianças aprendiam não só a ler e escrever, mas também a amar a vida, o conhecimento e a natureza. Como _start, assista. Seu nome foi citado no telejornal da Globo. A Dona Aloísia se tornou um exemplo para muitas jovens que desejavam seguir os mesmos passos em sua carreira educacional. Além disso, ela foi reconhecida com o título de professora emérita pela cidade onde ensinou por tantos anos. No entanto, a vida de Dona Aloísia não se restringiu apenas à escola. Ela era conhecida como a guardiã das flores e plantas do povoado Água Clara, sendo uma referência para todos que procuravam ajuda ou orientação em relação ao cuidado do meio ambiente local. Dona Aloísia também se destacou por seus trabalhos de proteção ambiental e preservação de rios. Em 1987, ela recebeu uma medalha da Inconfidência pelo seu compromisso com a conservação do meio ambiente e, em 2009, foi agraciada com a Medalha da Educação pela Câmara Municipal por sua inquebrantável defesa dos recursos naturais. Mas, além disso, Dona Aloísia teve de enfrentar uma tragédia pessoal. Em 1994, seu único filho, Carlos, faleceu em um acidente de carro. Desde então, ela dedicou-se a cuidar do seu quintal e plantio de flores como forma de superar a dor e homenagear a memória de seu filho. Além de sua contribuição à educação e proteção ambiental, Dona Aloísia era conhecida por seu carinho pelo bordado em crochê. Ela tinha uma coleção de trabalhos feitos por ela mesma que eram presenteados a amigos e família. Suas peças eram caracterizadas pela atenção a detalhes e pelas cores vibrantes, sendo mencionadas no programa da Rádio Nacional como um exemplo de arte popular. Dona Aloísia também era lembrada por sua cozinha delicada e carinhosa. Ela tinha uma receita especial de pão de queijo que era divulgada em um programa de televisão, o que lhe rendeu o apelido de Dona do Melhor Pão de Queijo da Terra. Mas além disso, ela era conhecida por suas palavras sagazes e sua sabedoria. Seu quarto, cheio de livros antigos e objetos que testemunharam a vida dela, era um santuário da literatura brasileira. Ela tinha uma coleção de romances clássicos brasileiros que lia com devoção e sempre compartilhava suas leituras preferidas com seus amigos. Dona Aloísia será eternamente lembrada pela sua dedicação às artes e ao meio ambiente, por seu legado educacional e pelo carinho que demonstrou por todos que conheceu. Seu quarto ainda vive com o cheiro das ervas secas na prateleira e do goiabada guardada no cozinhar. Ela será eternamente lembrada como a flor mais linda, que floresceu entre as montanhas de São José do Mato Dentro. Na escuridão dos sofás do Brasil, surgiu o som de um violão, taciturno e cáustico à mesma vez. Em suas cordas vibravam as esperanças e desilusões de uma nação em busca da sua identidade. E era nesse contexto turbulento que nasceu a voz de Chico Buarque, um poeta das ruas, do samba, da resistência e, principalmente, da amorosa relação entre música e política no Brasil. A vida dele é uma obra-prima em si mesma, uma balada que transita entre a delicadeza da canção romântica e a força da crítica social. E ele cantou todas essas notas, como se estivesse lendo no rosto do país o reflexo de seu próprio coração. Ele era um menino que amava ouvir a mãe cantar sambas em casa, e logo descobriu que a música era o meio para expressar suas emoções e suas críticas. Aos 14 anos já compunha música e, com apenas 17 anos, compôs Aquarela do Brasil, uma das suas obras mais conhecidas e amadas pelo público brasileiro. Chico Buarque era a personificação da música popular brasileira, um símbolo da resistência cultural contra as ditaduras que ameaçavam o Brasil durante anos. Sua voz, suas letras engajadas e suas músicas marcaram uma época, transformando-o em um dos maiores compositores da história brasileira. Ele não tem medo de abordar temas complexos e polêmicos em suas letras. Seu talento reside na capacidade de expressar em palavras a angústia, o sofrimento e a beleza do Brasil através da música, transformando as dificuldades em melodias que vibram no peito de cada brasileiro. A obra de Chico Buarque é uma viagem pelo coração do Brasil, um passeio entre os contrastes do nosso país e a busca por uma identidade cultural. E ele faz isso com tanta delicadeza que, em suas músicas, o ouvinte se sente abraçado, como num abrigo de segurança e amor. Ele é a voz do Brasil, um cantor e compositor que, com sua arte,
consagrou-se como uma das maiores referências musicais e culturais do país. E suas músicas vão para a história, como testemunho da resistência brasileira e do amor pela nossa terra. A música de Chico Buarque é o som da esperança, da luta e do amor pelo Brasil. É uma balada que nos leva às altas montanhas, ao mar agitado, aos sonhos esquecidos, mas também aos corações que se levantam com força e determinação. Ele é um poeta do Brasil, um menino que sonhou em transformar o mundo através da música e conseguiu, sem dúvida, conquistar a alma de todos nós. E suas músicas vão para a história, como um hino à resistência, à coragem e à amorosa relação entre música e política no Brasil. No coração do Rio de Janeiro, em um antigo palacete envolvido por mangues e candeias, nasceu Chico Buarque, filho da tão respeitada família intelectual liderada pelo ilustre historiador Sérgio Buarque de Holanda. Aquele domingo, com o sol radiante derramando-se sobre as colinas cariocas, a vida do menino teve início em um berço impregnado da fragrância dos livros, do sussurro das discussões e do canto da música. Era um mundo onde o tempo parecia parar, onde as horas eram compostas por versos e melodias, onde a criatividade fluía como o mar que abraça as praias de Ipanema. Aquele berço era mais do que uma casa, era um tesouro cheio de histórias, emoções e sonhos. Era um lugar onde o menino Chico podia sentir a bátala da vida por dentro de si mesmo e encontrar a força necessária para expressá-la através de seus versos e melodias. A sua criatividade natural, essa espécie de magia que ele tinha em suas mãos, encantava todos os que o rodeavam. Ao ouvir as histórias das pessoas comuns, Chico absorvia o seu sofrimento, a sua alegria e, em seguida, transformava essa energia em letras e músicas maravilhosas. Era como se ele tivesse uma lente especial que lhe permitisse ver o mundo de forma única, com um olhar sensível e profundo. Aquela criança, esse menino cheio de promessa, cresceu no meio daquele ambiente estimulante, onde a curiosidade e a sensibilidade artística eram encorajadas. E foi lá, em seu berço carioca, que Chico aprendeu a amar a vida e a usá-la como uma inspiração para suas obras maestras. E hoje, quando se ouve um de seus clássicos, é como sentir a batida do samba em todo o Rio, como perceber que cada nota é uma história, cada verso é uma vida, e toda música é um tesouro escondido no coração do carioca. É como se ouvissem todas as histórias do Rio de Janeiro cantando juntas, em harmonia perfeita, em homenagem àquele menino que nasceu no meio dos mangues, cercado por livros, debates e música. A infância de Chico Buarque, filho de um escritor e uma poetisa brasileira, foi marcada por melodias e versos que se transformaram no alimento da sua alma. Em cada nota tocada, em cada palavra cantada, a vida dava vida à sua vocação artística. A cidade de São Paulo, onde nasceu, é um personagem presente em suas obras, assim como o rio que banha a capital paulista e o sol que aquecia as ruas das suas crianças. As noites nos estúdios de arquitetura foram palco de sonhos musicais e poéticos, enquanto o sol nasceria no Rio de Janeiro, cidade que viria a se tornar um segundo lar para ele. Lá, em frente ao mar, a música encontrava seu ritmo e as palavras sua liberdade. Mas o Brasil, naquele tempo, era uma terra de censura e repressão. A ditadura militar colocou suas garras na liberdade de expressão, mas Chico Buarque, como uma árvore resistente à tempestade, continuou a cantar, a escrever, a buscar a verdade em cada nota e palavra. Essas dificuldades não foram apenas desafios para ele, mas também forneceram um solo propício para que suas raízes artísticas se fortalecessem. A luta pela liberdade, a busca pela verdade, são temas presentes em suas canções mais conhecidas e caras, como o ABC da Preconceitação e Chovendo na Roseira. Como um artista comprometido com o Brasil e sua história, Chico Buarque não só transformou seus sentimentos e realidades em poesia, mas também se tornou a voz de uma geração que lutou pela liberdade de expressão e contra a opressão. A vida dele é um testemunho vivo da força da arte e do poder da música, que continua tocando nos corações dos brasileiros. E hoje, quando ouvimos suas canções e lemos suas letras, não só recordamos a história de um artista, mas também celebramos o espírito de resistência e lutar pelo que é justo e verdadeiro no Brasil. Chico Buarque, um herói da nossa música e literatura, nos lembra que mesmo na tempestade mais intensa, a música ainda pode ser encontrada e cantada com força e amor. No meio do caos vibrante e colorido das ruas cariocas, nas sombrias alamedas da capital paulista ou à beira do mar que abraça a praia no litoral nordestino, ele surgiu,
como o reflexo mágico da lua sobre o mar, em plena jovem vida. Chico Buarque, aquela voz que se desprendeu da gente, que nos faz recordar a sonoridade das ondas do mar, a ritmo das sementes no solo, a vibração dos tambores na samba. A vida dele, como de muitos brasileiros, foi marcada por momentos difíceis, mas também cheios de luz e esperança. Crescido em meio às risadas, dificuldades e alegrias da família, ele aprendeu a sentir a vida com todos os seus tons, desde o brilho das cores mais vivas até as sutilezas da sombra. As canções de Chico são, em si mesmas, um retrato vivo desta terra brasileira, desenhando paisagens, sentimentos e histórias que se entrecruzam com a vida de todos nós. Construção é o grito de uma nação que ergue-se contra as barreiras do passado, enquanto que apesar de você é um hino à força da sobrevivência e da esperança. A vida e a obra de Chico Buarque são um hino à resistência, uma celebração da cultura brasileira em todos os seus aspectos. Ele é o filho distinto do nosso país, cuja música, poesia e teatro são como uma carta ao mundo, dando conta de quem somos e qual é a nossa história. E no meio desse teatro vibrante da vida brasileira, Chico Buarque se ergue, como uma árvore centenária no meio do campo, forte, sólido, sempre florescente com novos frutos, sempre vivo e renovado, como a própria terra que o nutre. E é justamente isso que faz dele um dos maiores nomes da cultura brasileira, uma luz que ilumina o caminho das gerações futuras, encorajando-as a lutar, a cantar e a viver com amor e esperança. Na lente da memória, ele se materializa, Chico Buarque, um poeta encarnado da alma brasileira. Em um país de ritmos e ressoantes harmonias, ele foi uma voz inconfundível, uma ponte entre as gerações, unindo a paixão pela música com a luta pelo bem-estar social. Crescido à sombra da capital do Brasil, seu canto surgiu das ruas, dos bairros e dos corações que batem em sincronia com o ritmo do samba. Sua voz, carregada de uma sabedoria preciosa, emergiu como um grito de liberdade, um clamor pela justiça, enquanto cantava a história do país, suas alegrias e seus sofrimentos. Como o sol que brilha sobre os prados da Bahia, Chico Buarque levantou-se como uma figura emblemática da música brasileira, um ícone inconfundível que moldou a identidade cultural do país. Em seus versos encontramos o reflexo dos nossos sonhos e das nossas esperanças, enquanto a sua voz nos encanta e nos abraça em momentos de alegria e de tristeza. A sua obra é uma homenagem à vida, um testamento da essência brasileira que vive e respira na música, na poesia e no engajamento social. Ele ensinou que a arte não é apenas bela e agradável, mas também um meio de denunciar injustiças e lutar por um mundo mais justo. Seu legado é uma amálgama de coragem, talento e integridade que o consagrou como um dos maiores músicos e poetas do Brasil. A cada vez que suas canções são tocadas, sua voz ressurge, viva e vibrante, como um lema eterno da nossa memória coletiva. E, assim, Chico Buarque continua presente em cada coração que se deita para ouvir a música que ele compôs, cantando o amor, a esperança e a vida do povo brasileiro. Sua lenda vive no coração da nossa terra, e assim será, sempre e para sempre.